anos, a CMR Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a CMR Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. CMR Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. CMR Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. CMR Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. CMR Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um podcast Deus pra Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje, com uma convidada muito especial. Antes de te apresentar, quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a TL Story. Esses acessórios vêm da loja Elo 21 Semijoias. Esses cílios sempre tão alinhados, a minha amiga Amanda Freitas. Esse cabelo, esta maquiagem é o meu maquiador oficial, Lucas Almeida. Que Deus continue prosperando cada dia mais na vida de vocês. Dando início a esse episódio, eu quero convidar ela, que é coautora da 3ª edição do livro Mulheres de Impacto, da minha amiga Mônica Oliveira. Eu venho convidar a Rivana Souza. Te apresenta. Boa tarde. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com a medicina germânica, a nova medicina germânica e também os florais de Bach. Nessa terapia integrativa, a gente ajuda bastante as mulheres menopausadas. Foi isso que também nos conectou, né? Quando a gente se conheceu, para vocês entenderem. Eu vou participar como coautora na 4ª edição do livro Mulheres de Impacto. E foi nesse evento que eu vim me conectar com todas as coautoras. E a Rivana foi uma das primeiras com quem eu fui ter um bate-papo, fui conversar. E eu fiquei, assim, muito surpresa com o trabalho dela, porque justamente nessa fase em que eu estou com 47 anos, na verdade, eu sigo, né? Que nem eu te falei, eu fiz os exames, mas ainda não levei na médica. Eu estava passando por uma situação complicada nessa questão de TPM, de sentir, assim, algumas disfunções, acordando muito irritada, sem paciência. A questão da TPM, ela estava assim, meio se agravando, né? E eu percebi que isso não era normal, entre outras questões intestinais, né? E conversando contigo, muita coisa se esclareceu. E aí, além de ela vir contar a superação, a história dela, de tudo que Deus fez na vida dela, eu conversei. A gente tem que ter esse bate-papo sobre a menopausa, sobre a tua transformação, porque tudo isso eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aí nos escutando vão se conectar e posterior vão conseguir se conectar, né, a essa profissional que vai te ajudar a passar por essa fase. E pensando nessas perguntas, Rivana, eu desenvolvi aqui umas perguntas específicas e que eu acho que vem se adequar a esse momento, né, a esse tema. Rivana, você começou a sua trajetória como professora de química. O que
te levou a buscar novos caminhos na terapia integrativa com foco na menopausa? Então, quando eu entrei na menopausa, nessa idade também, sua, mais ou menos 47 para 48, eu entrei no tratamento da medicina convencional, né, durante uns 5 anos, onde, de repente, uma profissional falou que eu estaria nesse medicamento, nessa terapia medicamentosa, até o fim, para o resto da minha vida. E aquilo me assustou, porque não era os meus projetos, né? De ter levado uma vida até 48 anos sem a ação direta da terapia medicamentosa. Então, eu fui caminhar por outros caminhos, né? De tratamento. E nesse período eu encontrei um curso de florais de Bach, né? Que eram os florais que entravam em contato a frequência, né? Não é medicamento, é uma frequência vibracional das flores, onde o Dr. Bach categorizou 38 essências, e essas essências elas entram de acordo com o seu estágio emocional. Olha, que interessante, eu não tinha esse conhecimento. E aí, nesse estágio emocional, ele vai ditar algum comportamento, ou as psicossomáticas, né? Sim. E ali eu comecei me aprofundando cada vez mais. Na primeira turma que eu participei desse estudo, era um farmacêutico, um enfermeiro, né? Fisioterapeuta, educador físico. Então, era multidisciplinar. Sim. E ali eu comecei a me aprofundar, tal que eu cheguei no curso da Nova Medicina Germânica, que é um doutor alemão, onde a tese dele é que cada sintoma ele tem um conflito interno não elaborado. Então, são outras categorias, né? Mas todas ditando com essa energia interna sua, né? Essa sua essência que está mais ou menos faltando ser olhada. E nesse aprofundamento eu fui saindo daqueles medicamentos de acordo com aqueles sintomas que eu tinha. Glória a Deus por isso, Glória a né? Deus. Glória a Deus por isso. Então, o que me chamou a atenção quando o tema é menopausa, e aí eu fui procurar uma médica, eu fui procurar entender, porque eu notei que algo em mim estava desalinhado. E então, uma médica disse que eu estava, né, no climatério, outra disse que eu não estava, enfim. Agora, recentemente fiz os exames e tenho que consultar e apresentar esses exames, mas tu sabe que às vezes, quando a gente passa por esses processos, a gente vai conversar com as amigas, né? Porque tu quer te encontrar, tu quer daqui a pouco encontrar alguém que tá vivendo isso e te entender. E conversando com as amigas, eu descobri algo que me impressionou demais com essa questão da menopausa. Que no período da menopausa, os casais, grande parte dos casais que divorciam, acontece no período da menopausa. Conheci uma amiga que ela entrou numa depressão profunda, que ela foi afastada do emprego por 1 ano e meio, e ela falou que nesse período ela tinha vontade de suicídio. E quando ela era para retomar o trabalho, que ela culpava o trabalho por tudo que ela estava sentindo, foi com o abençoado de um médico, teve esse discernimento de investigar e descobriu que era hormonal. E ela disse que ela voltou a viver. Né? Outra situação também que ocorre é nas igrejas, mulheres achando que é alguma coisa espiritual, trabalhando a questão de libertação, quando na verdade é hormonal. Né? Então, eu vejo isso como um tema muito revelante, né? E importante. Porque quantas mulheres são as que estão vivendo esse período, esse ciclo, e estão sofrendo. Então, a tua história e o teu desenvolver como terapeuta, né, integrativa, vem ser, assim, de uma importância
E tu vir contar e testemunhar sobre a tua vida e vir abrir um pouquinho, né, desse conhecimento aqui com a gente, é fundamental. É muito tabu, né? Sim. Tem muito tabu por trás. É muita oração que está faltando em sua vida, outra é si mesmo, toca em frente. Sim. Então, isso tudo são crenças, Sim. né? E as crenças fazem a gente se limitar àquilo que a gente conhece, né? Uhum. E o tabu, assim como a adolescência mesmo, né? Antigamente se vestia as crianças com roupas de adulto. Sim. Então, percebe que à medida que você foi olhando para a identidade daquela pessoa, criança vive-se como. Também agora está um pouco sendo falada mais, né? Uhum. Percebe que é hormonal. Esse hormonal, ele mexe todo no sistema da pessoa. E quando eu trago esse trabalho na emoção, eu sempre falo para a paciente, olha isso na questão ginecológica, olha isso na questão hormonal, o seu hormônio está diferente, né? Dê uma baixa aí a partir dos 38 anos, você já é uma mulher no climatério e esses hormônios começam a afetar. Então, um trabalho é multidisciplinar, né? As suas questões internas que não estão elaboradas, a sua fisiologia, que também não estão, né? Quantas vezes a gente percebe que é um complexo B12 que está ali, a vitamina B12 que está alterando, e nisso dá um sistema de desânimo no seu corpo. Então, faltou vitamina B12. Sim. Entendeu? Então, a gente é um conjunto, né, de fatores, multifatorial. Verdade. E então, essa virada que tu teve teve relação direta, né, com essa vivência durante o teu climatério. Exatamente. É o que você citou. Há uma alta irritabilidade, uma insônia, Sim. né? Como você falou, há muito divórcio, né? Isso me Aham. lembra na minha infância, onde tinha a primeira novela, onde um homem traía a mulher e a mulher era a Eva Vilma. Ela estava no supermercado e as pessoas a atacaram, porque ela era amante desse. E ali naquela novela estava se discutindo essa fase. Uhum. Mas as pessoas não olharam para essa fase, olharam Não. para a amante. Sim. Então, que viés a sociedade trabalhou naquela época, né? Uhum. Mas estava mostrando o quanto que o corpo da mulher fica diferente. E se essa mulher não dialoga, ela não consegue se expressar, o homem também ele não entende. Então, essa relação menopausa, ela é maior do que o corpo apenas da mulher. É uma Sim. situação sistêmica, né, na família. Na família, porque eu vejo assim, que a mulher na casa, ela é o termômetro do lar. Então, assim, se a mulher não estiver bem, o resto todo também desanda. Saúde é sistêmica, né? E me diz uma coisa, como foi o seu processo pessoal de perceber que a menopausa não era um fim, mas o começo de algo profundamente transformador? Então, aí nesse processo de busca de autoconhecimento, eu me encontrei com os florais. Paralelo ao medicamentoso, eu estava me né, sugerindo nos florais. E os florais foram me dando esse ânimo, né? E a atividade física. Paralelo a isso, a ação medicamentosa. Então, eu fui tendo alta médica naquele medicamento que eu tomava, porque eu estava entrando com o auxílio dos florais. Então, por isso que eu falo sempre, né? É multidisciplinar, é multifatorial. A terapia floral como complementar a essa terapia medicamentosa, né? E nisso o seu corpo vai ganhando vitalidade. Então, ali eu fui acompanhando tal que a minha história, eu olhei e vi que era um testemunho. Sim. Ah, sim, já que eu estava me capacitando também, né? Nessa nova profissão, como educadora há 30 anos,
Ali eu comecei minha jornada, né? Tem 5 anos que eu atendo esse público. E nisso eu fui vendo que os resultados também foram sendo apresentados no corpo de outras mulheres. Sim. Mas nesse processo de descoberta, quais eram os sintomas que mais te incomodavam? A insônia, a autoirritabilidade me incomodava muito. E nisso eu tinha um fungo na pele também que os florais deram conta. Então, listar assim é a libido abaixa, né? Uhum, abaixo da libido. Baixa da libido. E, e esse desânimo que poderia ser chamado como um processo depressivo, né? Então, isso foi embora por causa desse autoconhecimento e dessa ação com essas outras terapias integrativas. E dentro desse contexto, dessas abordagens, dentro dessa terapia integrativa, qual a que tu mais utilizou, né? E qual a que tu mais utiliza nesse ciclo para as mulheres que te procuram? Ah, tá. Outro sintoma também que eu não citei era a obesidade. Eu estava A no obesidade. sobrepeso. Aham. Então, aí esse sobrepeso, a gente, na nova medicina germânica, a gente fala DHS. É o momento em que o meu corpo ficou impactado e isso começou o tal sintoma, né? Uhum. Então, a autoaceitação, eu não aceitava estar nessa fase, né? É como se fosse uma fase assim, por muitos dito, pelo pouco, né, divulgação, é assim mesmo, a mulher tá desse jeito e vai ser assim. Essa é a nova versão do seu corpo, né? Uhum. Eu não aceitava esse modelo, né, dito. Então, e o sobrepeso começa, mas ali o sobrepeso ele tem um fatorial num conflito. É um conflito não elaborado, interno, que faz com que você caminhe para esse sobrepeso. Seria uma compulsão, né? Uhum. Carboidratos, carboidratos, carboidratos. Então, nesse sintoma, eu falei: peraí, vamos olhar para isso. Eu entendi. Tem a ver com as tuas emoções também, né? Emoções. É tudo a ver, né? Tudo a ver. Dr. Hammer traz que todo sintoma é um programa que é acionado no seu corpo devido a um conflito não elaborado. Como se fosse um choque. Olha para isso, você decodifica esse choque, né? Que ele chama de biochoque, porque nossa natureza é animal. Sim. Então, nessa natureza animal, a reprogramação, quando você olha para isso, você desarticula essa programação que foi por um certo tempo, né? O sintoma ele vem. Por exemplo, um sintoma de, Ivana, eu tive zumbido. Após esse processo da menopausa, eu estou com um zumbido, né? Mas um zumbido no ouvido, ele é um barulho, né? E esse barulho, ele vem te alertar para que você precisa ouvir ou não está ouvindo e não está gostando, né? Sim. Então, dependendo do ouvido, se for direito ou for esquerdo, ele tem um sentido, ele tem uma decodificação. E aí, olhando para isso, uma pessoa, por exemplo, uma senhora, ela estava com muito zumbido no ouvido direito. O direito, na medicina germânica, dependendo da lateralidade da mulher, quer dizer parcerias. Então, o parceiro tinha separado, eles tinham separado. Então, aquele sinal de zumbido era porque ela estava sentindo muita falta da voz dele. Então, o zumbido é em forma de proteção. Então, sintoniza com o zumbido e não espera esse barulho que é a voz. A gente até conversou, né, na nossa ligação, quando a gente estava se conhecendo. Eu comentei com a questão intestinal, né? A minha questão intestinal é algo que me acompanha da infância e que num determinado momento, na busca da minha melhor performance, na busca da minha melhor versão, na busca de resolver isso que, tá incomodando, mas a gente vai resolvendo
com medicamentos, assim, vai se automedicando, inclusive, né? Eu tomei ciência de que eu estava fazendo errado. E eu comentei contigo, né, que eu falei assim, nossa, parecia uma... Quem me visse ia achar que eu tô maluca, mas eu conversei com o meu intestino. Eu disse, pode deixar que eu vou cuidar de ti. E aí eu fui, procurei a médica, retomei meus exercícios, comecei a vigiar a questão da ingestão da água, os alimentos. E aí, para minha surpresa, eu tive uma resposta imediata, né, do funcionamento da melhora. Né? Na semana consecutiva eu tive essa resposta imediata. Então, assim, eu realmente estou de acordo com o que tu vem aqui elucidar para as pessoas, que é isso, é aquele olhar que a rotina, que a correria do dia a dia não permite, porque tô sem tempo. Tô sem tempo de me olhar, tô sem tempo de parar agora e chorar sobre o que está me incomodando. É Né? o De coisas que a autocuidado. gente se cala, que a gente quer falar, mas a gente se cala para não enfrentar, né? E como é importante quando a gente consegue parar e olhar para si de verdade. A integridade, né? Porque você é um ser integral. Você é psique, corpo, e agora os artigos cada vez mais divulgando o espírito, né? A Sim, sua alma, a sua essência. sim. Então, se você não está se olhando, você não está bebendo água, a água é o fator essencial da vida, né? Então, você não está se autocuidando. E essa resposta é imediata, né? Sim. O intestino precisa paralisar um pouco para falar, olha só, que M que você está fazendo com a sua vida, Né? né? E é o material do intestino. Sim, Então, ele começa a paralisar, fala, nossa, olha para isso, né? sim. E você acredita que o seu olhar científico, vindo da química, ainda influencia de alguma forma o cuidado que você oferece hoje? Olha, é muito engraçado. Meu marido até fala, querido, você é uma alquímica. É, eu sou uma alquímica, né? Porque na química eu poderia partir para a indústria ou para a educação. Sim. Eu parti para a educação, né? E a educação me formou, né? Então eu estou dentro desse processo que, ao mesmo tempo, agora eu estou trabalhando com a educação. Eu falo até assim, o meu formulário que eu passo para os pacientes, para os clientes, é educativo. Ele coleta informações do seu corpo e eu faço a leitura biológica. Através dos seus sintomas, eu faço, essa pessoa está com esse problema, né? Está com esse desafio. Então, ao fazer isso, é um processo químico, né? Eu interpreto a bioquímica do seu corpo, mas na leitura emocional. Então, esse doutor Hammer, ele dita 5 leis em cima da embriologia. Então, nós temos tecidos, né? O rim é formado por um tecido. Desde você, na formação inicial fetal ali, você tem esses tecidos que estão até hoje em você. Então, na química, antigamente, que eram as alquimistas, né? As mulheres, no estudo das plantas, dos chás, né? Quantas elaborações teve para a saúde, né? Infinitas. Infinitas, né? Então, ali eu acho que a minha essência já vem daí, né? Buscadora, né? Buscar aquilo que está mais ou menos sem respostas. Sim. E por que você acha que tantas mulheres ainda enfrentam esse ciclo em silêncio, com vergonha, com medo de falar abertamente sobre o que estão vivendo? Olha, são vários fatores, né? O fator da finitude, né? Por exemplo, nesse livro mesmo, eu trago que foi por eu não olhar um luto não elaborado da perda da minha mãe aos 15 anos. A menopausa é uma perda de um fluxo sanguíneo, né? Então, quando você não elaborou um luto, vem outro luto, você não consegue elaborar.
percebe? Percebo. Que é gotas nesse copo para esse copo encher para chegar a ser um sintoma. Uhum. Então, quando eu olhei para essas fases não elaboradas, né? A menopausa é a pausa de uma menstruação, Uhum. né? Então, quando você não elabora algumas questões internas, elas vêm se repetir no seu corpo para que você possa olhar, né? Sim. Você é o sujeito do corpo e interpretando esses desafios e não botando, não tem aquela história, bota a poeira debaixo do tapete Sim. e finge que está tudo bem. Uhum. Então, a gente fala até da TPM, né? É Sim. comum, mas todas as mulheres têm. Não, todas as mulheres não têm dor de menstruação, que chama-se. Todas as mulheres, não é todas que têm a TPM, você percebe? Então, a Sim. TPM também é um sintoma que está ligado a qual órgão? Sistema reprodutor, Uhum. né? Ao útero, ao ovário, mas está ali naquela região. Então, todas as fases vão chegar e, se não foi bem elaborado, elas vão entornar para falar, ó, para um pouco e olha para isso. Verdade. O sintoma como uma mensagem oculta para dizer alguma coisa para você. Sim, porque muitas coisas do que acontecem, né, emocionalmente, tá no inconsciente. Nós somos 95%, né? Tá no inconsciente. Então, nesse momento, então o corpo grita. O corpo fala, Ele como se fala, fosse, né? né? E ele vai falar através dos sintomas daquele órgão, Uhum. né? Aquele órgão está gritando ali aquele sintoma. Então, a mulher, nesse período, ela tem vários sintomas, né? Sim. Eu já li um artigo que são 73 sintomas, mas como assim? Então, se você fala que são sintomas, todos são 73 mensagens que estão gritando no seu corpo. E é Vamos interessante supor. tu citar, são 73 mensagens que não é igual para mim, não é igual para Exatamente. ti. Um tem 15, outro tem 5, outro tem 3, entendeu? Uhum. E essa é a mulher. Então, nós somos, quando você fala, por isso que tem a dosagem hormonal, vamos supor, né? É Uhum. daquela indivíduo. Aquela profissional vai elaborar aquela quantidade. Percebe que não é única? Pega uma Não. droga ali e todo mundo toma ela. Não é porque você é um ser individual, né? Sim, E o seu organismo é individual. verdade. Mas porque quando se fala dessas doenças Somáticas. psicossomáticas, como prevenir? Porque se fala muito do tratamento, mas seria tão bom como se as pessoas dessem atenção à prevenção. Como prevenir? Como chegar? A gente sabe que em determinada idade, né, vai entrar o climatério, a gente vai passar. É inevitável, a gente vai passar por esse processo. Não tem como fugir dele. Como se preparar? Então, eu costumo sempre falar assim, uma mãe que prepara uma menininha de 9, 10 aninhos para a primeira menstruação, para a menarca dela. Aquela mãe que olha, observa que ela está chegando nos 10 aninhos, 11 aninhos que pode chegar, aquela mãe que coloca, né, uma bolsinha, né, e faz todo aquele... Filho, ó, se chegar a sua primeira menstruação na escola, você vai, utiliza isso. Então, ela prepara essa criança, percebe? Uhum. E quando o fluxo dela chegar, essa criança vai estar com recursos internos de preparo para olhar para aquela novidade. Percebe? Então, essa é a mãe que está atenta aos sinais do corpo dessa criança. Então, seria como se... E uma criança que não foi orientada. Como que é essa situação da criança orientada e a criança sem orientação? E a menstruação chega na escola. Como que vai ficar essa segunda criança que não foi orientada? Você acha que ela vai ficar normal? Não, angustiada, Vai estar com vergonha, vergonha, né? Não vai saber proceder. medo. Não vai saber proceder, né? Nunca ouviu falar sobre isso, vamos supor. Então, é assustador, né? Para esse corpinho, com essa quantidade de recursos que ele tem.
Então, a mesma coisa para uma mulher que vai começar a entrar com esses, chegar alguns sintomas até ela, sem que ela consiga compreender, sem que ela consiga interpretar, né? E saber que tem especialistas adequados para falar sobre isso. E não há, ou deixa para lá, é assim mesmo, né? Tem pessoas que me contaram assim, que alguns especialistas falaram assim, é assim mesmo. É porque você tem muitos anos casada. Então, olha que dificuldade para essa pessoa ouvir uma fala desta, né? O quanto que é impactante. Sim, Além dela estar com aquele sintoma, ela ainda ouve histórias assim, né? Então, quando para que a gente não se pegue dessa forma desprevenida, é começar a olhar para isso, buscando esse autoconhecimento. Quais são esses sintomas? Por que desses sintomas? Como que é? Quais são os profissionais que estão no mercado acessando esse meu atual momento, né? Então, a gente citou aqui que é algo que começou a mudar aos meus 47 anos, contigo aconteceu também aos 47. Mas eu já ouvi falar que hoje em dia, não sei se isso é algo que é raro, mas que existem adolescentes, assim, meninas que recém estão no período menstrual e entram na menopausa. É fato isso? Eu ouvi falar, assim, conversando com a mulherada, vieram me dar essa informação, que hoje tinha essa... não era Que, bloqueio, não, de menstruação, porque tem ação, né? Que eu não quero ter menstruação, tá. aí você toma Sim, medicamento para medicamento. bloquear existe, né? Mas eu ouvi o comentário de uma médica, isso, de uma médica, foi num café com uma médica, que ela comentou isso, que ela atualmente, né, trabalha, enfim, que ela recebeu casos de meninas, assim, de 18, 19, 20 anos, com os sintomas de menopausa. Com essa queda hormonal, Hormonal, é. Pode, isso é um fator interno, né? Um É, conflito interno no corpo. Aí tem que olhar, né? Até que ponto. Por exemplo, eu já tive atendimento de pessoa que parou aos 35 e depois voltou. uhum, Ficou, parou com 28 e depois retornou ao casamento, voltou à menstruação. sim, Deu uma grande pausa aí, né? Mas aí, 8 anos, 9 anos de separação, e depois ela voltou e a menstruação voltou. eu tenho amigas que com mais de 50 anos que ainda É, não cessou. vai até 55, 56, porque depende do organismo, né? Depende realmente de cada É organismo. individual. Então a mulher, ela segue a necessidade mesmo, ela buscar o O autoconhecimento, né? É autoconhecimento. procurar informação, é procurar viver melhor, né? Cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, tudo isso eu acredito que também resolver os seus conflitos. É, trabalhar o seu emocional, né? Se autoconhecer e ver o que é essa. É, é o que você perguntou, as estratégias, né? Nesse capítulo eu trago autoconhecimento, listar o que você precisa, o que você tem, o que você ganhou nessa etapa da vida que você não tinha quando era 25, 23 anos, né? Hoje, a pré-adolescência, né? Ou quando veio, né? Uhum. A menstruação, a primeira menarca. Então, você vê que é um contexto individual. Então, listar e fazer também, identificar quais são os projetos que eu não fiz que eu gostaria de fazer, né? Quais são os novos projetos para essa nova fase da vida? Porque é uma nova É uma fase, nova né? fase, né? É uma nova fase. Assim como a primeira menstruação, assim como ter um filho, né? Sim. A mulher deixa de ser filha e passa a ser mãe. Também tem que elaborar essa nova fase.
Sim. né? Mas tu percebe que é gigante o número de mulheres que não têm essa consciência, que não têm esse olhar para esse momento e que a vida segue aos trancos e barrancos? E aí ela tá passando por uma onda de sentimentos, de fatores, sofrendo e ela não para se olhar. Não para. E por que isso? É um mito, é assim mesmo, tem muita crença sobre esse período, né? A mulher deixa de ter vontade, né, sexual, não é mito. Então, tem, assim, quais são os mitos? São vários mitos. Quais são as crenças dessa fase, né? Uhum. E a mulher é como se ela não pudesse ter mais sonhos, né? Sim. E isso é uma inverdade. Ela passa. Você procura saber quais são as clínicas para adolescentes. Muitas. Uhum. Quais são as clínicas que tratam a mulher nessa fase, né? Quais são os especialistas apropriados? Poucos, né? Uhum. Então, isso a gente vê agora em Vitória, né? Aumentando. Então, são profissionais que estão cada vez buscando, né? Esse lado integral mesmo, que é a mulher é mais do que um órgão, né? É. É muito. A Porque a gente tem mulher, nós várias somos. fases, né? Várias fases. A mulher é cheia de hormônio, o homem também é cheio de hormônio, Sim. né? Então, procurar se entender nessa fase, assim como você procurou entender a adolescência, né? Uhum. Então, quanto mais mulheres falando sobre isso, faz com que caia esse medo de perguntar. Também. E esse medo de toca à frente é assim mesmo, né? Né? Então, acaba desmistificando. Sim. E o que tu tem a dizer, doutora, para os maridos? Porque, assim, o que eu compreendo é que os maridos, eles não dão atenção devida também a essa fase que a mulher está passando. Uhum. Então, a mulher tem que se expressar. Uhum. Imagina, se ela não está se entendendo, imagina ele entender ela. Então a culpa não é dele. Não, nunca é a culpa é do outro, Sim. né? Sempre é o como, o quanto e o como eu estou me expressando. Uhum. Então, essa capacidade de se autoconhecer é essa capacidade de se expressar, né? Então, se ela expressa e ela, porque o organismo é dela. Sim. Então, ela tem que se questionar primeiro, ela tem que procurar essa ajuda para ela poder chegar ao outro e falar: eu estou dessa forma por causa disso. A autorresponsabilidade, A né? autorresponsabilidade. É se identificar para criar menos conflito externo além desse. E o diálogo é essencial, né? Não é ficar emburrado para um lado e emburrado para o outro, né? Verdade. Os dois viram de bunda e não se conversa. Não, o diálogo é essencial. No matrimônio, o diálogo é essencial. Por que você... Não é o julgamento, né? Você já está me olhando com essa cara, aí começa os julgamentos. Por quê? Porque não está tendo um diálogo. Está tendo apenas um julgamento, né? Eu não te procurei porque você também não falou nada. Então, a expressão dialógica de um matrimônio é fundamental para que esse matrimônio cresça, né? E eu acredito que você comentou nos bastidores que você também atua na igreja, né, com casais. E esse conhecimento todo se estende a esses casais? Você vem a conversar com as mulheres sobre esse período, com os casais, né, com os homens também sobre esse período, porque é um período delicado, né? O homem ele tem que ter um olhar para a mulher, né? Porque o homem, da mesma maneira, às vezes tá acelerado, né? E ele tem que notar que, poxa, se a irritabilidade, a falta de libido, a insônia, ele também tem que ter esse cuidado, esse olhar para sua companheira, né? Sim, é o que a gente sempre fala, né? Chega um processo, não, eu vou me separar. No mínimo 6 a 1 ano de terapia. Porque não adianta você se separar se você leva
consigo essa inquietude, Sim. né? Então, o casal, ele precisa muito de buscar esse especialista, Sim. né? Porque os conflitos, eles vão ser carregados para outras relações, se elas não forem elaboradas. Então, os maridos e as esposas primeiro para se expressar, Uhum. que ele não é obrigado a ler. Mas quando há o amor e a cumplicidade, a expressão, ela vai levar para uma procura de um especialista que possa atender essa Sim. não compreensão nessa fase do matrimônio, né? Isso. E você pode nos contar algum momento marcante com uma paciente que fez você perceber que estava no caminho certo? Da menopausa, Isso. no tratamento, Algum histórico de uma paciente que assim, que você sentiu, né? É isso. então, me busca, né, para trabalhar alguns sintomas de insônia e de irritabilidade. E coitado dos maridos, né? Eles estão Coitados de frente mesmo. ali, Meu marido que sabe. que vão ganhar os gritos, as unhadas, né? Não, não é pra tanto. Eu não Mas, cheguei. mas a felina vai atacando ali. Ah. Então, o que que acontece? Assim, o retorno é imediato, né? Porque o floral, ele tem um floral Holly que trabalha esse ódio intenso, né? Aham. Essa irritabilidade. E a irritabilidade não é aquele o sujeito, né? É uma irritação que vem somando Uhum. e entorna ali naquele indivíduo, né? Que é o marido. Então, assim, a mudança, falar, Ivana, o que é isso, né? A diferença é gritante. Após a ação dessa terapia floral no corpo, no organismo, né? Parece que eu sou outra pessoa. Mas é porque elaborou as suas questões internas Uhum. na fala, né? Sim. A relação dialógica ali, entender o porquê. E essa reprogramação do corpo, né? Olhando para esse conflito, É. encontrando a sua origem e a ação dessa frequência. Eu posso falar a respeito de mim, eu gosto até de comentar as minhas experiências. Então, assim, eu me identifico, né? Comecei a ter essa insônia. Não é uma insônia, mas acordar durante a noite, muitas vezes. Então, eu não conseguia chegar a um sono profundo. Qualquer barulhinho, um vento, Acordava. já acordava. Então, acabava que quando chega de manhã, você não dormiu direito, você acorda cansada, acorda. E eu vejo assim que as pessoas, elas realmente geram desequilíbrio você não dormir direito. A pessoa precisa descansar, ela precisa restaurar, né? Vontade de chorar. E eu notei, que eu até comentei com você, né? Aconteceu uma situação, um dia específico, que eu acordei assim, muito irritada. Dali a pouco eu estava com vontade de chorar, mas assim, chorar com força. E eu não havia motivo. Chuva torrencial, né? Não havia motivo, nada tinha acontecido, mas eu estava com aquela vontade de chorar. E dali a pouco eu comecei a sentir o meu coração acelerar e comecei até a sentir falta de ar. E eu vi que eu estava, né, Processo de ansiedade. num processo de ansiedade. Mas isso não aconteceu que um dia eu estava assim, um dia eu estava de outro jeito. Não, isso aconteceu tudo desde o momento que eu acordei, meio-dia, início da tarde. E eu pensei, eu não tô normal, né? Além da insônia, enfim, que eu já estava com essa luz amarela acendendo, mas aquele dia foi um dia que eu Percebeu, tô diferente. percebi, tô diferente. E em outra ocasião que isso aconteceu, de eu ter essa vontade de chorar, isso era um final de semana, com a família, eu sentei no sofá, na frente do meu marido, e eu chorei. E eu disse assim, e aí, para conversar com ele, eu chorei, eu falei assim, amor, tu tem que entender que eu tô esquisita. Eu falei assim,
eu tô esquisita, eu vou procurar uma médica, eu não sei explicar, mas hora eu sinto, hora eu tô de um jeito, hora eu tô de outro. Flutuações de humor, né? E teve um dia que tudo isso aconteceu tudo junto no mesmo dia. Eu vou procurar resolver isso, mas eu quero que tu tenha paciência comigo, porque eu mesma não tô Me me entendendo. entendendo. Eu preciso que tu tenha. Se tu já tem paciência, aumenta aí a dose da paciência até eu me encontrar e saber resolver o que está acontecendo aqui. E tu sabe que eu sempre oro, né, para Deus me conectar a pessoas. E eu tenho certeza que a nossa conexão foi uma conexão de Deus, porque mediante esse episódio, mediante tudo que a gente conversou, pós-episódio, eu vou querer, né, te procurar, que nem eu te falei. Eu tenho agora exames, né, que eu fiz e que vou levar na médica, mas posterior ao tratamento, que a gente falou, a gente tem que acompanhar. É a questão de medicamentos e a questão. É, terapia medicamentosa e terapia Isso é um emocional. É conjunto, um né? conjunto, nós somos esse conjunto, É né? a oração e a A ação, ação, né? exatamente. Então é sobre isso. Eu gosto de compartilhar a minha experiência, porque eu tenho certeza que existem mulheres que estão agora escutando, maridos que vão escutar e vão ter esse discernimento, que Deus dê esse discernimento para vocês. Olha, a minha mulher tá reclamando dessas coisas. Peraí, será que é isso? Né, Isso. doutora? Você estava falando de uma situação, assim, eu lembrei aqui de um exemplo de uma pessoa que me procurou, tinha 3 anos, 4 anos de insônia, né? E a gente, de acordo com a origem emocional do sintoma, a gente vai fazendo algumas perguntas para chegar onde tudo começou, né? E a insônia dessa pessoa era todo dia, às 3 horas, ela acordava, né? Todo dia, ou seja, 4 anos. Ela estava 4 anos acordando às 3 horas da manhã. E o que tinha acontecido às 3 horas da madrugada? Ela estava embaixo da casa, casa de 2 andares. Quando ela subiu, era 3h30. Aí a mãe dela tinha falecido. Então, o inconsciente dela despertava ela todo dia às 3 horas porque era um alerta, acorda que alguma coisa vai acontecer, né? E quando ela entrou em contato com essa informação, ela percebeu que diante a vida, né? A vida tem um propósito para cada um, né? E se você fosse o melhor do cirurgião, né? Ela era idosa, essa mãe dela, você conseguiria conter aquela vida, né? Sim. Então são reflexões que a gente leva a pessoa a olhar, né? Trocar as lentes daquilo que eu vi naquela hora, naquele impacto, né? Então ela tinha uma impotência e ao mesmo tempo uma preocupação. E o ato de você entender e ver a verdade do corpo, que era como se fosse uma sentinela, né? A sentinela não dorme. Mas o grande impacto da vida foi ela se achar que, se ela tivesse subido às 3 horas da manhã, ela poderia ter socorrido a mãe. Sim. Então, aquela culpa estava nela. Por que ela subiu às 3h30, né? Mas 3 horas foi a hora da partida dessa pessoa, né? Sim. E aí elaborou na semana seguinte, estava dormindo normalmente. Então, é algumas coisas que estão internamente não olhada. Então, a mensagem oculta da insônia dela era olhar para isso. Sim. Elaborar esse luto da mãe, né? E o luto a gente fala que são sempre 5 fases, né? A negação, a barganha, a negociação, né? A raiva, a tristeza e a aceitação. Então, na verdade, todo conflito é um luto. Tem essas Sim. fases, né? Então, se a gente não olha para essas fases, a mensagem ela fica ali gritando no seu Sim. corpo. Verdade. Muito importante.
E que conselhos você daria para uma mulher que está entrando na menopausa agora e se sente sozinha ou desorientada? Então, eu sempre falo assim, você não está sozinha, né? Temos aí práticas, né, que estamos já apoiando essas mulheres. Procure ajuda, expresse o seu corpo, não fique no isolamento, e isso vai diminuir, né, esse seu sistema nervoso, né, vai relaxar, vai dar uma autorregulação para esse seu sistema. Então, procure ajuda, isso é uma fase, e ela amparada, ela é bem mais tranquila sendo vivida. Fica leve, né? Fica leve. É menopausa leve. É uma até de umas frases, né, que eu sempre coloco no meu Instagram, são recorrentes. Viva a Sim. menopausa na leveza dela. E existe alguma prática que você considera assim, de todas as práticas que você vem utilizando, mas existe alguma que você considera indispensável para atravessar esse período com mais consciência? O autoconhecimento. Buscar autoconhecimento. Olhar para sua imagem de agora, se autoaceitar, né? A autoaceitação, ela é uma descoberta, Sim, né? sim, E a fase, o estar em vida é uma vitória, sim. né? Você está sendo convidada a participar dessa vida nesta fase. Então, a autoaceitação é a vitória maior de todos os Sim. momentos da menopausa. E não é só no momento da menopausa, né? A autoaceitação Sempre, é né? em vários momentos da nossa vida, viver essa autoaceitação. E depois de tudo que você viveu, se pudesse descrever a menopausa em uma palavra, uma imagem simbólica, qual seria e por quê? Eu acho que eu já falei a palavra, né? Mas assim, a amorização com você, o amor, né? A mulher na plenitude da fase, ela é as fases, né? Uhum. E chegar na menopausa é uma fase de muita acolhida, Sim, né? E chegar na menopausa nessa fase em que você se autoaceita, em que você fala sobre ela com leveza, você você dá o testemunho de que viver vale a pena e é uma descoberta sempre. voltando aqui a um tema que você fala e trabalha com as abordagens, como as 5 leis biológicas da medicina germânica e os florais de Bach. Como esses caminhos podem ajudar as mulheres a entender melhor o que estão vivendo na menopausa e a lidar com as suas emoções nesse processo? Então, as 5 leis biológicas, ele fala sobre cada sintoma, né? Então, cada sintoma tem uma mensagem a ser decodificada. Então, esses sintomas, como que eu acesso eles? Né? As 5 leis biológicas, ela tá aí. Sim. Dr. Hammer deixou esse legado, né, para a humanidade. Então, procurar saber e procurar entender é se alfabetizar nesses sintomas. Então, é o que você falou, a ação medicamentosa e a ação terapêutica. Ela vai fazer você passar por essa fase com mais leveza. E para a gente finalizar, você acredita que essa transformação que viveu da química à terapia integrativa, passando pela menopausa, foi um chamado de Deus? E de que forma sua fé te sustentou nesse processo e te inspira a ajudar outras mulheres hoje? É uma fase, é uma inspiração divina mesmo, porque quando a gente se coloca nesse lugar, se amando dessa forma, é o amor divino em nós, né? Eu sinto assim, foi ano passado, sei lá, eu expressei para o meu marido assim, nós comemoramos as bodas de 25 anos na Europa. Então, assim, eu jamais pensaria que eu estaria com tanta vitalidade nesta fase.
E a gente de mochileiro mesmo, conhecendo vários países. Assim, a gente tinha o pouso fixo, que era Lisboa, mas a gente visitou vários países, como mochileiros, como trintão, né? Mas, assim, nessa fase, aventurar-se a fazer um estágio desse é porque você está numa fase que você não tem aquela criança que necessita tanto de você, Sim. né? Então, eu deixei as 2 filhas aqui, nós deixamos e viajamos, né? Então, é uma aventura. Como está? Como foi? Só Deus mesmo, né? Para nos presentear com esse amor renovado e viver as bodas em outro lugar, lugar de sonho de muitas pessoas, né? Sim, sim. A gente pôde realizar um sonho e, ao mesmo tempo, porque Deus tem um propósito. Mostrou assim, eu senti que, por aqui eu vou ajudar alguém, porque eu fui ajudada, né? Várias pessoas chegaram até mim para me ajudar. Então, esse novo conhecimento, ele tem que ser passado. E uma pessoa com um novo conhecimento, ela contagia a outra, contagia, né? E a gente vai se renovando Sim. nesse estágio que muitos mitos que acabou a sua energia, né? E são mitos, são histórias que contaram, né? Que não é bem assim. Sim. Mas esse Deus vivo renovando a gente em cada fase. Isso para mim foi assim, uma vitória, né? Entender que todos os momentos que nós estarmos requisitando ele, ele vai estar ali te sustentando. É sobre isso, né? É Deus para superar, né? Todas as fases da nossa vida, né? Ele nos acompanha sempre. E todas as fases, e essas fases em que a gente carrega essa marca, é justamente, né? A gente passa pelo deserto, passa pelo processo para poder transbordar na vida de quem chegou agora, né? No processo Que a gente passou, né? Naquele caminho que a gente é. passou. E é incrível como ele faz as conexões, É né? Isso um milagre. acontece. Eu tenho na escada lá de casa, quando a gente sobe para os quartos, tem uma frase assim: a vida é um milagre. E se você está nessa fase, é porque é um milagre, né? Sim. Então, olha ela com uma frase que me acompanha muito também é: Senhor, dai-me um olhar novo sobre todas as coisas. Por mais que você está ali cansado, pensando, meu Deus, será que é sempre assim? Então, me dá um novo olhar nessa fase para que eu possa compreender aquilo que eu tenho que compreender. Isso. E agora fala pra gente, né? E para quem está nos escutando, as mulheres, casais que estão nessa fase, aonde que a gente te encontra? Então, eu atendo presencial e atendo online. Meus atendimentos são mais online. Então, é Rivana Batista, a terapeuta, e na clínica em forma, na Enseada do Suá. Vocês escutaram? Entrem agora no Instagram dessa doutora, segue ela, né? Compartilha com as amigas, porque a gente tem amigas nessa fase, nesse ciclo, né? E que vai ajudar. E eu te convido também a entrar nesse canal. Te inscreve aqui no Deus para Superar. Te inscreve, comenta, dá o teu like para que essa plataforma consiga entregar essa mensagem, entenda que essa mensagem é relevante, é importante e compartilhe com mais e mais e mais pessoas. Eu te convido, Rivana, a gente finalizar o nosso podcast com o nosso lema, falando junto comigo. É Deus para superar.